vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre nosso mestre maior. A Ele agradecemos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nessa caminhada. Cada um de nós, no seu lar. Chegamos nessa caminhada, chegamos no lar correto. Estamos ao lado das pessoas certas. Estamos trabalhando pelo progresso de cada um de nós. E é no lar que acontece essa oportunidade maravilhosa dessa aproximação tão linda. Então agradeçamos ao lar que nos acolheu e trabalhemos sempre para que ele se torne um lar cada vez melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos falar de lar, né? E o lar é a melhor escola, sem sombra de dúvida. Acredito que ninguém tem dúvida do que vem a ser um lar e uma casa, né? A casa é matéria, é o bloco, é o telhado, as telhas, ferragem, porta. O lar é o sentimento. Então podemos ter uma casa sem ter um lar, e podemos ter um lar sem ter a casa, né? Para colocar ele lá dentro. Então nós vamos falar sobre o lar. Vamos seguindo então, e vamos voltar a uma historinha que aconteceu há 2000 anos atrás. Foi narrado isso por Jesus. Vamos lá. Eu vou ler primeiro o texto e depois nós vamos fatiar esse texto e comentar. Começa assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão Pedro ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele, né? Jesus ficou contemplando a mulher de uma maneira significativa, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona então assim acrescentou: Jesus, iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando, Jesus, que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, Deus-se pressa a Jesus em responder. E ele responde assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade como um todo. E sorrindo Jesus perguntou a ela, a sogra: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? O que você faz antes? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E Jesus pergunta: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, falou a mulher. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo, Jesus, então considerou: há também um banquete divino, na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir
a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele, dentro do lar, é recurso espiritual. O coração acordado, continuou Jesus, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Continuou Jesus. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Depois que Jesus terminou, a sogra de Pedro, que havia escutado atenciosa, ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E ela responde: sem dúvida, atiro-as ao monturo, no lixo, joga fora, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. E Jesus fala: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Entendemos essa história? Vamos pegar fatias para compreendermos realmente o que foi mencionado, o que foi explicado por Jesus. Vamos lá. Primeira fatia. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão Pedro ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção que ele fazia, a sogra de Pedro indagou inquieta: então vamos parar aí. Então eles estavam comentando os textos sagrados e aí terminou a explicação. A sogra de Pedro indagou, tá? Então vamos lá. Havia um hábito entre eles 2000 anos atrás. Ao final do dia, normalmente, a ceia. E eles se reuniam para conversarem também, Naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Me recordo eu, na minha infância, quando chegava o finalzinho da tarde, eu garotinho ainda, eu levava um banco para a rua, porque os meus avós se sentavam ali e ficavam aguardando a vizinhança passar na frente, conversarem. Era um hábito que eles tinham, E uma coisa muito bonita que infelizmente se perdeu. Há 2000 anos eles se reuniam, ceiaram e depois começaram a conversar. Jesus aproveitava todas as oportunidades. Então, nessa realidade de se reunir após a ceia, ele deixa mais esclarecimentos, todas as noites praticamente, Com Jesus, eles ali
na casa da sogra de Pedro, porque era na sogra de Pedro que aconteciam essas reuniões. Então, eles saíam nessa conversa, com a presença de Jesus, né? Eles saíam das futilidades, das fofocas, que acho que sempre existiu, né? E então discutiam sobre os livros existentes, os textos sagrados, né? Os profetas, tal. O que costumava acontecer antes, normalmente apenas no Shabá, que era o sábado. Mas com Jesus na casa da sogra de Pedro era a instrução direta, né? Depois vinha a descontração. Aí aquele papo, né? Deviam levantar, provavelmente, assuntos do dia a dia. Depois de feita a leitura, um bate-papo entre eles, uma descontração. Falavam das questões que os incomodavam, quer individual, quer coletivamente. E Jesus, maior professor de todos os tempos, aproveitava aquela realidade que ele encontrava naquele ambiente para deixar novas mensagens, tá? Vamos lá então. Voltando ao texto. Então, quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus olhou, significativamente para ela, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e ela, a sogra, acrescentou: Olha, Jesus, nós iniciamos a tarefa no lar, no início do lar, entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz, de compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. E ela se sensibilizou até as lágrimas. Vamos comentar esse trechinho? Então Jesus é perguntado, o que é a vida no lar. Ela a sogra de Pedro, devia estar meio amargurada, sofrimento, dor, meio chateada. Talvez não tivesse tido uma boa experiência no casamento, Naquela época, inclusive, o casamento era muitas, sem que a escolha do parceiro acontecesse pelos jovens. Era comum a contratação do matrimônio ser feita pelos pais. Hoje não. Hoje existe a oportunidade de uma escolha melhor. Embora, para muitos, não é nem mais casamento, é o ficar. Eu vou ficar. E aí eu pergunto, ficar por quanto tempo? Imprevisível, Não se sabe. Se há 2000 anos atrás os noivos não eram responsáveis pela escolha, hoje, com esse negócio de ficar, muitas vezes eles são responsáveis ou irresponsáveis na escolha. Responsáveis pela má escolha, Bom, vamos voltar à sogra de Pedro. Enquanto tudo era novidade no casamento dela, ela jovenzinha, ela enxergava flores, entusiasmo, esperanças, que acontece hoje, normalmente. À medida em que a vida acontecia, começavam a aparecer os problemas, as cobranças, a ilusão perdia espaço para a realidade. Podia ser o quê? Filhos rebeldes, dificuldades de relacionamento. Ela era sogra, tinha nora, vai saber, Começava a faltar paciência, parecia que tudo acontecia para provocar, e aí ela vai perdendo a paciência, nessa experiência do lar. Era a toalha molhada em cima da cama que o marido talvez deixasse, o chinelo largado no meio da sala. Talvez tudo fosse piorando e ela ficando cada vez mais intolerante. E aí, é por isso que ela se sensibilizou até as lágrimas ao contar para Jesus. Em outras palavras, o negócio estava feio, Igual a muitos nos dias de hoje. Acontece, infelizmente acontece. Vamos continuar no texto? Vamos lá.
Jesus reparando que a senhora Galileia, a sogra, né, se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa em responder. E a resposta de Jesus é assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. O lar pequeno, humanidade total, né? Mas é no lar que nós vamos ficando habilitados a entender a humanidade como um todo. Vamos fazer os comentários. Jesus responde de forma clara e direta, né? Em seguida, como educador, que ele era o maior de todos, né? Ele se vale dos conhecimentos que tinha ele sobre a cultura dos judeus. Ele era judeu, então ele sabia como é que a coisa funcionava. E dava resposta de modo que tinha que atingir o coração das pessoas, né? O lar é a escola. Então é o primeiro nível do aprendizado que a criatura tem para desenvolver o seu potencial, sobretudo de amor. E ele tinha que responder de uma forma, ou orientar de uma forma que atingisse o coração das pessoas, né? Ele não podia falar de uma forma muito rebuscada, muito difícil, né? Então, ele diz da necessidade desse intercâmbio entre pessoas que vivem no lar. Isso porque existem tantas diferenças entre as pessoas que dividem o mesmo teto. Daí a paciência, a tolerância, a compreensão. Caso contrário, elas não se entenderam, né? Não dá para entender da forma como as pessoas necessitavam se entender. A questão da consanguinidade, ou seja, mesmo a família habitando uma casa, faz com que esses laços carnais se aproximem, né? A gente cuida do irmão, cuida do pai, ninguém agride meu pai, ninguém agride meu irmão, que eu vou em defesa, né? Não quero que aconteça isso. Então, espíritos que estão ali encarnados na casa, que do ponto de vista espiritual podem nem pertencer à mesma família, a família espiritual. Nós temos duas famílias. A família carnal, quando estamos aqui, consanguinidade. Quando estamos aqui, pertencemos a uma mesma família. Entretanto, desencarnados, do outro lado, nós formamos famílias, grupos espirituais, onde existe afinidade, onde as pessoas se aproximam. Muitas vezes, quem está encarnado aqui, um espírito, por exemplo, no meio de uma família, ele pode não pertencer à família espiritual lá, né? Então, ele está ali para ajudar, para aprender, para servir, né? Para crescer acima de tudo. Então, nós temos duas famílias. Continuando o texto. E sorrindo perguntou: que fazes? Jesus perguntou para a sogra de Pedro. Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? O que a senhora faz antes de servir a lentilha na refeição? E aí ela diz: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Jesus pergunta: e você serve também pão cru à mesa? Não, de jeito nenhum, de modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo, aqui, caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida fica difícil. Então, vamos ver. O grande professor Jesus, o maior de todos, ele usava o cotidiano, o que as pessoas entendiam, viviam. Ele não ia para outras comparações que a pessoa não pudesse alcançar, né? Então teria que ser compatível com aquilo que a pessoa vivia. Então ele provoca os aprendizes, estimula o raciocínio próprio desse aprendiz, né? Se ele desse uma resposta direta,
Olha, você faz assim, 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 assado. O outro até poderia entender alguma coisa, mas dificilmente criaria raízes aqui dentro. A sogra, por exemplo, ela já tinha a sua verdade. O lar é uma porcaria, está tudo errado, não tem jeito, né? Com relação a essa vida dura que eu tenho, difícil. Se Jesus dissesse, nesse momento para ela, ela já tinha a verdade dela. Jesus dissesse, não, 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 as dificuldades são aprendizados. Ela ia dizer, bonito, tudo bem, Jesus, mas eu continuo entendendo o que eu já entendia e acabou. Ela teria aprendido? Não, né? Continuaria pensando da mesma forma. Minha vida é dura, difícil, a culpa é do meu marido, do meu ex-marido, deve ter morrido, era sogra, né? Jesus ia no fundo do sentimento da pessoa, no fundo do sentimento, do coração, para trazê-la novamente à tona. Opa, está lá no fundo, sobe, vamos conversar agora, né? E raciocina, fazer a pessoa raciocinar, deixando de lado o entendimento antigo. Nada de continuar com o mesmo entendimento. Passa uma borrachinha, vamos tentar raciocinar a partir do zero. Então Jesus fazia o outro participar dessa nova construção de saber. Vamos lá. Para fazer a sogra de Pedro ver a sua realidade, ele estimulou ela a ver algo melhor. Vamos ver. Jesus analisa e vê o que ela, a sogra de Pedro, fazia. Ela sabe fazer, por exemplo, na cozinha, cozinhar. Ela cozinha. E aí ele leva o assunto por aí mesmo. Ou seja, ele provocava a sogra de Pedro a raciocinar algo novo, fazer comparações dentro do campo em que ela atuava de uma forma tranquila. Cozinhar. E então, ela entrou de cabeça no assunto. Foi cheio. Por isso que nós entendemos que o Evangelho é vida, ele é vivo e está trazendo sempre coisas que estão aí sempre aparecendo, e esse surgimento de coisas novas é incessante, não para. Ele não é um estudo, o Evangelho, não é um estudo intelectualizado com fórmulas pré-estabelecidas. Nós vemos aí que Jesus falou o quê? Bom, vou conversar com a sogra de Pedro no assunto que vai chamar a atenção e ela vai mergulhar de cabeça. A cozinha. Perfeito. Então, ela começou a colocar essa orientação do Evangelho levando para o lado da prática, né? Ela começou a conviver com o texto que Jesus ia deixar. Se ela, por exemplo, não cozinhasse, ele utilizaria outro símbolo, né? Se ela gostaria só de fazer a limpeza da casa, provavelmente ele ia utilizar a vassoura, por exemplo, o rodo, né? Se ela costurasse, Jesus ia utilizar um tecido, a figura de um tecido, das linhas, da agulha. Se construísse alguma coisa, ele ia falar do martelo, da madeira, dos pregos. Então tudo que Jesus falava era utilizado para se chegar à essência da mensagem. Ele utilizava para chegar na essência da mensagem, ele se utilizava daquilo que a pessoa estava habituada e que era fácil para ela entrar e seguir a linha de pensamento de Jesus. Lentilhas que ele usou, elas são duras, são levadas ao forno para serem cozidas. Em seguida tempera para ter um melhor sabor, né? Pão cru, levá-lo ao forno é imprescindível, né? O calor do forno para ficar um bom alimento. Então agora ela já estava receptiva à continuidade dessas orientações de Jesus. A cabeça dela estava na lentilha, no pão, o que ela fazia, o forno, tudo isso. Seguindo o texto. O divino amigo então considerou: há também, vamos fragmentar isso, há também um banquete festivo.
já que é comida, ele falou em banquete. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. É que o que eu estou servindo nesse banquete? Os meus sentimentos. Ela já está imaginando, né? Continuou Jesus. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Forno. A mulher está pensando no forno. E ele diz, o que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Bom, esse forno serve, então, para melhorar o espírito. Deve ser isso. Continuou Jesus. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros dentro do seu lar, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos e alheios e suportando-os, quer dizer, não é nosso, é do outro, mas eu olho, vou suportando, né? Aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Eu estou aprendendo com o outro, né? E o outro está me ensinando, portanto. Continuou o mestre. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume e à noite desaparece. O lar, esse lar aqui da senhora, é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Ele é um curso aqui dentro do lar, né? Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições, disse o mestre. Então, vamos comentar. Ele começa falando de um banquete, então, né? Uma ceia. Ela sabe que é isso, né? Onde os alimentos servidos, portanto, são os nossos sentimentos. E Jesus diz que o lar é, na maioria das vezes, o forno preparador. Então ela já começa a pensar. Se eu tenho dificuldade no lar, é calor, né? É um forno. Bom, é aqui. Eu estou aprendendo através desse calor, dessas dificuldades. Sentimentos embrutecidos são trabalhados e transformados nesse forno. É como a lentilha dura. Ela tem que ficar macia, né? Para serem, então, assimilados pelas pessoas da família. Eu tenho que passar pelas dificuldades, me modificar, para eu poder estar cada vez mais próximo do outro dentro de casa, né? Então, o que parece ser sofrimento dentro do lar é recurso espiritual que as pessoas precisam. Sofrimento é recurso espiritual. Nós aprendemos com a dor, né? E é meio complicado a dor, né? O sofrimento, mas é através deles que nós crescemos, né? Nós geramos atritos no lar, dificuldades, problemas, tumultos, e depois, dentro do lar que geramos a confusão, procuramos aprender a ser tolerantes, pacientes, porque criamos uma confusão, a reconhecer, então, as nossas imperfeições. É fácil, é mais fácil dentro do lar, quando o outro nos fala, você fez isso, né? Eu reconheço, então, minhas imperfeições, porque normalmente no lar me é jogado na cara. Se fosse um amigo estranho, né? Um amigo distante, não estranho, mas distante, ele não falaria verdades como dentro de um lar as pessoas falam, né? Normalmente os que vivem conosco chegam com exatidão nas nossas falhas. Por quê? Porque está acostumado a viver conosco a vida inteira. E aí olha para mim e diz, você é um egoísta. Fala, opa, tem coisa aí. Você é um mentiroso. Deixa eu analisar. Por que ele está me chamando de egoísta, de mentiroso, né? Nós
na ilusão do dia a dia, normalmente não vemos as nossas falhas. Os outros veem, eu não vejo. Então no lar é que isso que acontece, esse relacionamento, eu começo a perceber, né? Ou tentar procurar aquilo que, me disseram. Você é egoísta. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo de errado, né? Então, é muito difícil nós aprendermos por nós mesmos, sozinhos, né? Agora, os outros no lar nos ensinam. Chama atenção. Como amar a humanidade, né? Se eu não consigo amar os que me rodeiam dentro de um lar. Eu tenho que amar a humanidade. Odeio meu irmão, agrido o outro, não respeito meu pai, não respeito minha mãe. Eu amo a humanidade. Não, não ama não. Teu pai, tua mãe, teu irmão faz parte da humanidade, né? O lar, se pensarmos bem, o lar é um laboratório. É o local onde eu vou estagiar com os meus sentimentos. Eu estou entrando nesse laboratório levando meus sentimentos. Vou reconhecer minhas limitações, meus equívocos, e vou aos poucos me esclarecendo. Esse laboratório está ficando bom. E vou trabalhando internamente. Me coloco no lugar do outro, né? Me solidarizo com o outro, passo a transformar dificuldades em oportunidades. Eu fiz isso com meu irmão. Que dificuldade que eu fiz, por que isso? Eu agora quero achar a oportunidade da aproximação com ele. Então a dificuldade gerou uma busca de oportunidade. Caso contrário, se eu não fizer isso, viverei dentro de um lar, num clima de animosidade, sem harmonia. Faço do meu lar um inferno, ou faço do meu lar uma casa. Não é mais lar. Por quê? Porque a casa só me protege da chuva, do frio, das intempéries. O lar não. O lar vai tocar no meu sentimento. Então, nós, dentro do nosso lar, precisamos ser colaborativos. Abrir as portas do entendimento. Abrir espaços para reconciliações, né? E então, a espiritualidade que nos acompanha atua colocando entre essas quatro paredes os que se prejudicaram violentamente no passado e que precisam se encontrar, precisam estar juntos, né? E aí, no passado criamos compromissos pesados. Muitas vezes dentro do lar nós temos alguém que é nosso inimigo. Nos tornamos inimigos lá no passado, né? Mas que dentro do mesmo lar, agora, na presente encarnação, nós recebemos logo de início do Pai uma bênção. Essa bênção se chama esquecimento do passado. Muita gente que não compreende fala assim: mas eu esqueço o que eu fiz na outra. Como que eu vou me aproximar? É melhor que esqueça mesmo, porque senão viria correndo o risco de fazer muito pior, né? Aquele que você odiou e não deu tempo de matar na outra, talvez você venha aqui, sabendo disso, você mate, né? Então, o esquecimento do passado é uma bênção. Mas como que eu vou corrigir? Olhe o coração. Busque compreender, né? Se não tivesse esse esquecimento, seria praticamente impossível. Não conseguiríamos reescrever a história nesse novo relacionamento. Quando eu me deparo com alguém com quem eu tenho dificuldades, deixa eu tentar me aproximar. Mas por que ele é assim comigo? Não sei, não importa. Eu quero conversar com ele. Peça perdão. Mas eu não sei o que eu fiz. Deve ter feito. Peça perdão. Seja sincero. Olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Eu não queria, né? Não deveria ter feito, né? Então, a beleza é que, através dos laços da consanguinidade, dentro do mesmo lar, espíritos
com problemas às vezes até enormes dentro do lar, graças à consanguinidade, eu vou dizer, ele é meu irmão. Se alguém mexer com ele na rua, vai se ver comigo, né? Ele é meu irmão, né? E vou lutar para ter uma convivência pacífica com meu irmão. Ele é seu irmão, eu vou tentar ter uma convivência pacífica com ele, uma convivência fraterna com ele. E aos pouquinhos eu vou aprendendo a amar. Amo o meu irmão. Não lembro o que eu fiz no passado, nem ele lembra, mas eu amo o meu irmão, né? Jesus diz amar o inimigo. Então, estou aprendendo a amar o inimigo dentro do próprio lar. Que beleza, né? Que coisa perfeita, perfeita. E é nessa convivência que vamos aprendendo a descobrir o que precisamos melhorar em nós mesmos. Eu estou tentando ajudar os outros, mas eu estou me ajudando, né? Lar, lar. Seguindo a narrativa, ele diz assim: a sogra de Simão Pedro escutou atenciosa e aí ponderou. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, padecem, né? No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? O que a senhora faz? Foi cozinhada, né? Colocaram na panela, mas ela continua dura. E ela responde: sem dúvida, atiro-as fora, né? Por quê? Feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Aquele que se senta à mesa, descuidado, opa, lentilha, tal, vai comer, daqui a pouco machucou a boca. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, né? Com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Já viram, né, que dentro de um lar a gente quer ajudar uma pessoa a melhorar, mas ela não quer saber. Filho, não faça isso, não se envolva com crime, não se envolva com tóxico, e ela não quer saber. Então a luta comum, ali dentro do lar, mantém a fervura benéfica. O lar continua querendo ajudar. As pessoas dentro do lar continuam querendo ajudar aquele integrante. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno benéfico da carne, ou seja, vieram para a carne, encarnaram, e estão voltando igual, não quiseram mudar, né? Serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Não tem inferno, né? Não se regenerou, não melhorou, vai para o inferno. Não, ele vai ter a oportunidade dele. Vai demorar um pouco, o tempo que ele próprio levar para se conscientizar da necessidade de recomeçar. E volta, vai recomeçar, né? Então vamos comentar. A sogra se encontrava totalmente envolvida na história. Jesus falava, era um bate-papo. Aquilo que era ensinamento de Jesus virou um bate-papo, uma discussão entre os dois, né? Então, à luz dessa dificuldade, ou dessas dificuldades narradas, Jesus faz nova pergunta. É aquele que não quis melhorar, né? Ela pergunta: Senhor, há pessoas que lutam e sofrem, mas nunca aprendem? E é uma verdade, né? Será que nós conhecemos pessoas assim? Pessoas que parecem que estão apanhando da vida, estão sofrendo, nada dá certo, tudo é complicado, e você orienta no sentido de: você olhou um pouquinho, será que não tem um melhor caminho?
e ela continua indo no caminho torto. Já viu, né? Conhecemos pessoas teimosas dessa forma, que insistem no erro. Parece que se comprazem em sofrer, né? Teimosia. Não mudam para melhor. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Não vou mudar nada. Essas pessoas, normalmente, não abrem mão do que entende ser delas. O orgulho, isso aí é meu, eu sou assim, né? Tal coisa, eu sou assim mesmo, não adianta vir falar que eu não vou mudar, né? Sofrem em razão dessas escolhas erradas. Dores que poderiam ser perfeitamente evitadas se elas parassem, refletissem, pensassem. Coisas que são tão claras, por exemplo, é um exemplo, coisas que são tão claras para um pai e uma mãe, tão claras, para aquele filho ou para aquela filha, nada serve. Parece que você está falando com as paredes. Ela não consegue absorver nada, né? Então, avaliar as situações que estamos vivendo. Nós temos que analisar isso, buscar conversar. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou de fato no caminho certo? Será que tudo dá errado para mim? Por quê? Preciso ser aconselhado. Vou ouvir melhor um pai, uma mãe, um tio, um irmão, seja quem for. Se a pessoa tiver humildade, olhar para dentro e perceber que precisa ser ajudada, que ela precisa melhorar, né? Ela vai ficar aberta a receber toda a orientação. Tem escola melhor do que um lar. Não estou falando em casa. Um lar onde tem o amor, a preocupação, né, entre as pessoas, a sinceridade. Tem lugar melhor para a gente ser educado? Para a gente ser alertado sobre aquilo que estamos fazendo? Não tem. Um lar não tem, né? Ali está o amor. Então é dentro de um lar que eu tenho toda a possibilidade de melhorar, de evoluir, de crescer, né? Mas aí eu tenho que parar, pensar de que forma que eu estou agindo. Muitos se equivocam porque agem de forma impensada. Às vezes nem querem cometer um equívoco, mas fazem as coisas de qualquer jeito. E aí não dá certo, né? Então é preciso refletir antes das decisões. E aí vamos perceber que aquilo que eu ia fazer, de repente, vai me trazer consequências terríveis. É no lar. Pai, eu estou pensando em fazer assim. Filho, você já pensou nisso? Dessa forma? Onde você vai parar fazendo isso? É diálogo. O lar tem que ter diálogo. O lar é o pai que orienta, o filho que ouve. Em determinadas situações, e olha, não são poucas, é o filho que orienta. Eu sinto isso no meu lar. Quanta coisa eu aprendo com os filhos. Fazendo determinada coisa, pai, será que está certo? Eu aprendo. A forma de alertar, a forma de se conduzir numa determinada situação, eu vou observando e falo, puxa, eu acho que iria uma forma errada aqui. Vou aprendendo. Então não é só um pai e uma mãe que ensina os filhos. Filhos também ensinam um pai e uma mãe. Por quê? Aonde que está a sabedoria? É o espírito. É o espírito. Não é a idade do corpo. Muitos estão na idade aqui avançada, sabedoria não tem nenhuma. E um filho jovem é um sábio. Então nós temos que aprender a ouvir. Não só o filho ouvir o pai, mas o pai, a mãe, ouvir os filhos. Isso é muito importante, né? Vamos aprender muito. Então, pensemos.
Normalmente acontece assim. Aquele que não quer crescer, normalmente se coloca como vítima. Ele faz de qualquer jeito. Ah, mas só comigo acontece. Alguém fez isso. Ele quer se eximir da culpa. Como que eu vou dizer que eu errei? Puxa, me alertaram tanto, né? Então ele quer se eximir da culpa. E aí ele quer culpar alguém. E vai culpar o pai, ou vai culpar o irmão, vai culpar não importa quem, né? Sofro. Sofro porque Deus quer. Mas que Deus quer o quê? Será que Deus quer que eu erre? Deus não quer o sofrimento de nenhum dos seus filhos, de ninguém. De forma nenhuma. As leis divinas, todas as leis divinas, amor, caridade, justiça, tal, estão na nossa consciência. Eu não tenho que comprar um livro para ler. Está aqui dentro. Só que eu tenho que parar, sentir, né? Crescer, evoluir. E no íntimo, como as leis já estão na nossa consciência, nós sabemos o que deve ser feito. Na altura da evolução em que nos encontramos, nós temos clareza com relação àquilo que é certo e àquilo que é errado. Fazemos o errado por descuido, por malandragem, seja o que for, mas a gente sabe que é errado. Vai arranjar alguma desculpa, né, pôr a culpa em alguém, mas a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado, porque as leis estão aqui, né? Então, temos que parar, aprender isso tudo, né? E o nosso grande campo de atuação para fazermos as coisas acontecerem certas, de preferência, e quando erradas, sermos devidamente orientados, é dentro do lar. Dentro do lar. É o melhor local, a maior escola, melhor escola. E como que eu devo colocar isso em prática? Quer como um pai, quer como um filho, um tio, um primo, não importa, né? Irmãos. Então, é no lar que nós precisamos aprender. É no lar que precisamos começar a aprender a ensinar. É a forma de levarmos melhor qualidade moral, espiritual para a humanidade. Por isso que o lar é a primeira célula que compõe toda essa humanidade, toda essa sociedade. E nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade onde muitos ficaram, deixaram um filho e depois abandonaram. E esse filho foi criado no vício, foi criado no abandono, na marginalidade. Falha nossa, né? E depois vamos falar do menor abandonado. E esquecemos de falar do maior abandonante. O grande problema é o maior abandonante. Então, lar. Vamos trabalhar para que o nosso lar seja realmente um lar de amor, um lar de equilíbrio, um lar onde Jesus está nos orientando para todas as coisas da vida, não só no aspecto religioso, mas como sociedade, como cidadão. Nós somos orientados para que sejamos boas criaturas enquanto encarnados, para que retornemos levando aquilo que o Mestre falou, levar os tesouros da alma, ou seja, aquilo que fizemos de bom, levar tudo isso para que do outro lado, quando chegarmos, a gente realmente perceber que valeu a pena. Combinado, pessoal? Vamos encerrando com uma prece. Então pediria que fechasse os olhos e pedimos a Jesus que ilumine o coração de todos nós, para que, irmanados, e sejamos todos nós transformando a nossa casa em lar,
um lar que acolha, não só aqueles que lá dentro nasceram, mas aqueles que foram lá para dentro conduzidos. Que possamos sentir a beleza de um lar, perceber o quanto podemos aprender e quanto podemos ensinar dentro de um lar. Orientar os filhos para que eles também possam constituir os seus lares, lares de equilíbrio, de amor, de serviço. Fazendo assim, por certo, a terra estará transformada. Façamos isso. Que assim seja, graças a Deus. Então, gratidão àqueles que estão acompanhando. O YouTube, infelizmente, hoje não teve jeito, não foi. Então, Creuza Leão, tudo bem? Cris Nogueira Teves, tudo bom, Cris? M.A. Borges, é o Marcelo, né? Marcelo Borges, Sueli Rebelato, Sandra, Prima, Luci Cruz, todos vocês que acompanharam, que nos acompanharam, tiveram paciência, agradecemos. E semana que vem estamos novamente de volta, tá? Bom fim de semana a todos e grande abraço, viu, pessoal? Muito obrigado. Tchau.